Glória a Deus. O Felipe comeu comida estragada, vai me deixar aqui sozinho, né? Fazer o quê? Ele já justificou. Glória a Deus. Ele está pensando, né? E aqui está. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. É muito, mas é rápido, fica tranquilo. É simples. Hoje, na verdade, eu creio que Deus quer apenas nos apontar um caminho, nos dar uma direção e quem sabe até nos cobrar algumas coisas que na jornada da nossa vida nós costumamos nos esquecer. Quando nós iniciamos a nossa jornada com Cristo, o nosso coração está cheio de desejo, de vontade, de fazer a vontade dEle. Mas à medida que nós caminhamos nessa jornada, muitas coisas vão ficando para trás. E na maioria das vezes, quem perde sempre é Deus. E eu tenho certeza que o que Deus quer nessa noite é trazer novamente o nosso coração, fazer com que o nosso coração se volte novamente para aquilo que Ele nos disse um dia e que nós, quem sabe, podemos ter nos esquecido. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 28. Como eu disse, a gente já sabe, e hoje nós vamos só fazer uma recordação, ou trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Aí se você olhar na manchete, talvez a manchete na sua Bíblia vai estar falando a grande comissão. E diz assim, a partir do 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai Santo, nós sujeitamos nesta hora a nossa vida diante do Senhor. E te louvamos, meu Deus, porque sabemos que é o Senhor quem cuida da nossa vida. Eu sei que no dia em que o Senhor nos encontrou, ou no dia em que nós encontramos a Ti, muitas coisas, meu Deus, fluíram dentro do nosso coração. E o nosso desejo, naquele momento, só aumentou. E o nosso maior desafio era estar com o Senhor todos os dias, todo o tempo. Mas houve um momento, meu Deus, em que nós nos perdemos. Pode ter havido um momento em que nós deixamos para trás muito daquilo que nós havíamos dito a Ti que faríamos. Mas nessa noite, meu Deus, eu te peço que o Senhor aquiete o nosso coração e aqueça, meu Deus, o nosso espírito, e que nós venhamos, meu Deus, colocar a nossa vida novamente na direção e no controle de tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Por isso eu te louvo, meu Deus, e entrego o nosso coração e a nossa vida nesta hora nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? O que nós vamos falar nessa noite, eu dei o nome, de até aos confins da terra. No dia em que a nossa jornada começou, era exatamente isso que nós estávamos propondo para Deus. Ele fez a sua proposição, e da mesma maneira nós também tomamos pé da situação e afirmamos a Ele que nós estaríamos com Ele. Essa palavra que Ele nos diz aqui
ela se mantém, ela se firma até agora. Ele diz aí no verso B, do versículo 20, do 20, que eis que estou, tempo presente, convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu tenho certeza, se você buscar aí no seu coração agora, e na vida que você tem vivido, nas coisas que você tem experimentado, você tem certeza e convicção que Deus, até nesse momento, Ele cumpre aquilo que Ele disse. Ele está conosco até agora e vai seguir adiante conosco na jornada até a consumação do século, até onde houver um plano a ser concretizado na nossa vida. Próximo, e o seguinte, introdução. O nosso nascimento para Deus nos colocará em uma posição de destaque diante do mundo. Quando nós recebemos a Deus, nós temos na nossa vida uma posição de destaque em relação ao mundo. Não é necessário que se envie um currículo, porque é Deus quem nos representa. O mundo vai nos ver de uma maneira que às vezes nós mesmos não nos enxergamos. Então Deus vai nos colocar numa posição de destaque, e até o homem mais simples se converterá num grande guerreiro. Esse é o desafio. Nós fomos chamados para compor uma grande comissão que vai levar o Evangelho de Deus a toda criatura até a consumação do século. Nós vamos nos apaixonar tanto quando experimentarmos do seu amor, que inevitavelmente iremos nos entregar por inteiro. É isso que Deus causa em nós. O amor dele sendo gerado em nós vai promover tudo isso dentro do nosso interior. E nós vamos tomar a causa dele, que também vai ser a nossa causa. Nós iremos começar a lutar e fazer aquilo que ele nos diz fazer, como se fosse também nosso. Você está preparado para enfrentar o desafio de fazer parte do exército que desafiará o mundo e trará de volta para casa os filhos de Deus? Porque é exatamente isso que Deus está fazendo. Às vezes nós criticamos o mundo de tal maneira que nem parece que ele é o alvo de tudo aquilo que nós buscamos. Deus nos achou primeiro, e por termos sido achados primeiro, agora nós fazemos parte do exército que vai sair do lugar onde nós estamos para alcançar essas pessoas que ainda não foram tocadas no sentido de aceitarem o convite para serem salvas. Próximo. Deus plantou dentro de nós o desejo pela vida que ele conquistou na cruz. Aquilo que foi feito na cruz do Calvário foi feito para que o nosso coração entendesse o tamanho, a grandiosidade que o amor de Deus, do amor que Deus tem por nós. E às vezes nos custa entender que esse amor vai mover as nossas vidas em todas as dimensões. A nossa vida vai ser mudada no corpo. Nós vamos mudar naquilo que nós vestimos, o modo como nós apresentamos o nosso corpo. Vai mudar as nossas emoções, naquilo que nós sentimos. E vai mudar também, vai fazer uma configuração nova dentro do nosso espírito, para que nós venhamos começar a desejar aquilo que Deus quer que nós desejemos ou que nós façamos. Na grande comissão nós vamos ver alguns aspectos. Quando Deus estabelece a grande comissão para nós, nós vamos entender que dentro desses versículos aqui,
apenas 3, existe algo muito tremendo de Deus para a nossa vida. Pode passar. Passa aí o seguinte, isso. Mais que um chamado, é uma convocação. A grande comissão, ela nos chama, ela nos convoca, porque Deus tem algo a nos apresentar. Existe algo que precisa ser feito, e a partir daí, ou nessa dimensão de chamado, eu preciso entender por que Deus me chamou primeiro. Porque da tua casa você chegou na presença de Deus primeiro. Qual é o motivo, qual a razão? Porque Deus fez dessa maneira. Eu entendo. Eu fui o terceiro a me converter lá em casa. E depois de mim, eu comecei a entrar em tudo quanto era situação. Quando o bispo estava falando hoje cedo do espinho na carne, eu acho que eu tenho. Porque eu fui muito louco nas coisas que eu fiz, achando às vezes que era Deus que estava mandando eu fazer. Mas eu fazia com tanta paixão, eu fazia com tanta vontade, que para mim não importava o que eu deveria fazer. E para fazer as loucuras que a gente fez num determinado tempo, a gente ia para o monte todos os dias. Nós chegávamos no monte por volta de 8h30, 9 no máximo. Quem chegava 9 já chegava atrasado. E nós saímos de lá às 4 da manhã, todos os dias, menos domingo, porque era um dia mais cansativo e cheio de tantas coisas. Mas aquilo que Deus fez naquele tempo na nossa vida, poucas vezes eu experimentei, porque eram coisas muito loucas. Quando a gente fala a respeito daquilo, todo mundo que ouve as histórias que eu conto, eles diziam que a gente eram loucos. Mas vocês não imaginam e vocês nem têm noção da alegria que dá no coração de fazer as loucuras que a gente fez ali. Por que nós temos tanto medo do mundo? Por que nós somos chamados e estamos sendo preparados para chegar lá e fazer a diferença e buscar aqueles que estão perdidos? Por que nós nos amedrontamos tanto? Eu trabalhei numa cidade, a minha cidade, em 1998 até anos 2000, 2001. Lá na igreja nós sabíamos que a praça Beira Rio, que ficava em frente o rio Araguaia, lá era Babilônia. Nós não podíamos ir lá porque era perigoso. Crente não pode andar nesse lugar. Vai que ele entra ali e não consegue sair mais. Por que nós temos tanto medo de permitir que os nossos discípulos saiam e entram num ambiente que é natural, onde eles irão trabalhar, onde eles são chamados para trabalhar? Se nós temos medo que os nossos discípulos adentrem determinados lugares para fazer uma determinada obra, é porque o nosso discipulado é ruim. Tem um pastor que ele vinha pregar aqui, adoeceu e não veio. Nós temos na minha cidade, é uma cidade de veraneio, e na praia se faz muitos shows, e fizeram shows o mês inteiro, e o aniversário da cidade é dia 28, então eles não fazem na praia, fazem na cidade, para que muita gente venha. E nesse evento, esse evento iria acontecer bem na frente da casa do pastor Inácio. Tem um ginásio e tem mais uma área ampla, e ali ia acontecer tudo. Mas é muito barulhento. E ele gosta muito de acampar com a família. Ele diz: olha, essa semana aqui vai ser muito barulhento, esse final de semana vou pro acampamento, eu vou pra praia. E foi, porque realmente incomoda. E o que eu fiz? Eu fui para a festa. Cheguei cedo, e à medida que as pessoas iam chegando, eu ia conversando, evangelizando,
pregando, tudo eu fiz. Quando deu mais ou menos por volta das 9h30, 10 horas, a festa ia começar, eu já não tinha mais o interesse, saí e fui embora. E eu deixei um recado para o pastor, que até hoje ele não recebeu. Eu falei, olha, fala para o pastor da sua igreja, que aconteceu algo muito louco ontem aqui, nessa cidade. Aconteceu algo que eu nunca vi na minha vida, aconteceu ontem aqui. Aí eu falei assim, o que foi? Eu falei, fala para o teu pastor que ontem à noite, por volta das 10 horas, Deus mandou para a porta da casa dele mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pecadores estavam na porta da casa dele. Pena que ele não estava aqui. Mas diz para ele que eu estive. Ele não recebeu esse recado até hoje. Graças a Deus. Por que nós temos tanto medo de fazer as coisas que nós fomos ordenados a fazer? O chamado para fazer parte da grande comissão trabalha em favor de nós mesmos. A obra do chamado me alcançou. Alguém fez parte dessa comissão e me alcançou. E hoje eu sou instrumento nela. Deus vai me usar também nesse projeto para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. A convocação para fazer discípulo de todas as nações foi que um dia nos alcançou e que nos tornou instrumentos dessa salvação também. Hoje nós somos usados por Deus para fazer com outras pessoas aquilo que um dia foi feito também em nós. O chamado de Deus, segundo aqui o início, é para todos nós hoje, indistintamente. Se você acha que é incapaz, se você acha que não tem conhecimento o suficiente para fazer alguma coisa, eu te digo que tem. E na maioria das vezes, aquilo que você faz, nem precisa falar palavra alguma. Pois os desafios que eu não enfrentar na minha geração, fatalmente eu deixarei para os meus filhos como herança. O mundo está sendo destruído. As nossas crianças infectadas, mudadas. É complicado hoje conviver com os nossos filhos. Mas não pregue apenas em função, é isso mesmo? Em função de resultado, pregue por amor e obediência. O conforto da vida que hoje vivemos nos traz uma tranquilidade temporária, de parecer estar tudo bem, mas chegará o dia em que nos inquietaremos por termos feito tão pouco ou não termos feito absolutamente nada. Se você assistiu aquele filme, A Lista de Schindler, você vai perceber que aquele homem, querendo ou sem querer, ele foi usado por Deus para salvar a vida de muitos judeus. No final, quando a guerra acabou, os próprios judeus tiram alguns ouros que ainda lhes restavam e fizeram um anel e lhe colocaram no dedo. E quando eles são libertos, eles começam a sair e vai junto para agradecê-lo por aquilo que ele havia feito. E naquele momento ele olha para tudo aquilo que ainda ele possuía e ele começou a valorar cada uma daquelas coisas e perguntar para si mesmo: quantas vidas eu poderia ter sido salvo se eu tivesse vendido o meu carro? O anel que eu tenho no meu dedo, quantas vidas eu poderia ter salvo se tivesse vendido ele também? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. A uns ele fez apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E tantos outros dons Deus tem nos conferido nessa grande comissão, para ninguém ter a desculpa de dizer que não sabe o que fazer. Nessa jornada da vida,
O que você tem para oferecer? Existe algo que você pode fazer. Existe algo que você tem para oferecer. O que Deus já colocou nas suas mãos. Próximo. Não tem limites. É muita gente, uma gama de coisas que nós poderemos fazer. Aqui nós temos uma igreja lotada, tá? Tinha muita gente de manhã, mas se tivessem todos aqui não caberiam. O que Deus já colocou nas nossas mãos para que nós façamos? O que você acha que Deus pode fazer através de você? Próximo. A comissão é grande porque antes de tudo é um chamado de Deus. É Deus quem nos chamou. Não sei se vocês lembram que um dia eu falei aqui, Deus nos chama para assumir alguns ministérios, nós dizemos não. Deus nos chama para fazer determinadas coisas na igreja, nós dizemos não. Ele nos convoca para algumas coisas e nós insistimos em dizer não. Ele chama o seu filho para ir para a cruz e dar a vida por nós, ele diz sim. Por que nós julgamos que aquilo que nós fazemos é tão mais importante, tão mais valoroso? Jesus, ele não hesitou em dar a sua vida por nós. Então, ela tem um alcance em duas dimensões. Então, tudo aquilo que nós ligarmos nessa autoridade que Deus nos dá, tudo aquilo que nós ligarmos aqui, vai ser ligado nos céus. E da mesma maneira, o que for desligado, essa autoridade também irá desligar. Aquele que nos enviou foi o mesmo que venceu. E ele mesmo possui toda a autoridade. Toda a autoridade, não há limites para o poder que ele tem. E a compartilha conosco para o cumprimento da missão dada a nós por Deus. Essa autoridade, ela foi conferida a nós, porque Deus sabe que nós temos uma missão. Ele jamais nos enviaria a nenhum lugar se Ele não nos armássemos, se Ele não nos instruíssemos para que a gente fosse de fato frutífero onde nós formos. Lá no paraíso, quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, Deus disse para Adão que era do suor do seu rosto que ele tiraria o seu sustento. É por isso que você nasceu com dom para ser advogado, ou habilidades para ser pedreiro, ferreiro, marceneiro. Cada um nasceu para fazer alguma coisa. Então Deus disse que era trabalhando que nós iríamos nos sustentar. Por isso cada um de nós temos uma profissão ou algo para fazer. Antigamente a gente aprendia com os pais, hoje a gente aprende na escola, né? O chamado para fazermos parte na grande comissão visa multiplicação. Primeiro você vê um homem se rendendo, dizendo que está pronto para ir. E depois você vê uma gama, um monte de pessoas fazendo também a mesma coisa. Deus, desde o princípio, é isso que Ele pensa, é isso que Ele deseja, e é isso também que Ele quer. Pois esse é o desejo de Deus desde o princípio. A autoridade que Deus nos deu, nos conduzirá a alcançar todos os objetivos que a igreja desejar. É só querer, é só buscar, é só desejar e nós iremos alcançar. Nós estamos exageradamente focados naquilo que é provisório e aos poucos nos desapegando daquilo que é eterno. A igreja cristã encontra-se embriagada de vaidade e ao mesmo tempo cheia de insatisfações. A geração em que vivemos assusta e dá medo, e esse é um mal que nós devemos evitar. É só olhar para os nossos filhos, é só olhar para a nossa vida.
Nós gastamos tanto tempo fazendo coisas que a gente tem a ousadia de dizer que o tempo está passando rápido. Não é o tempo que está passando rápido. Quando eu tinha 7 anos de idade, essa era a minha agenda. Acordava, ia para o rio, que tinha o cambão para trazer água para encher 7 potes. Enchia 7 potes, pisava o arroz no pilão, fazia as tarefas, tomava banho, almoçava, ia para a escola, voltava de tarde, tomava banho, jantava e dormia 6h30 da tarde. Pronto, essa era a minha agenda. Hoje, aquilo que nós colocamos na nossa vida não cabe. Por isso que nós achamos que o tempo está passando rápido, porque nós precisamos de 2 dias para cumprir a nossa agenda de 1 dia só. A geração que mais se gaba de ter experimentado aquilo que nenhuma outra experimentou é a mais triste, mais depressiva, mais insatisfeita. E nós, a igreja, fomos plantados dentro dessa geração. Eu não tenho que estar com tanta insatisfação quando eu vejo, como eu vejo lá fora. Nós somos insatisfeitos com tudo. Antigamente eles pagavam para fazer uma propaganda. Hoje nós estamos pagando no nosso celular e na internet para não assistir propaganda. O mundo nos oferece todos os dias coisas novas. E a gente fica depressivo, porque você não consegue alcançar, ou ter, ou possuir aquilo que outras pessoas estão tendo. Sinceramente, eu não me incomodo com isso. A geração que mais se suicida na história precisa de um encontro urgente com Deus antes que seja tarde. E a igreja precisa entender isso. A cidade de onde eu vim agora, que eu passei os últimos 5 anos, é uma cidade de mais ou menos 50 mil habitantes. 24 mil moram no campo, 26 na cidade. No último ano que eu estive lá, de janeiro até mais ou menos junho, tinham suicidado pelo menos umas 15 pessoas. E o mais triste é quando você vai fazer uma visita e você descobre quais foram as razões. Próximo, todas as nações, é para onde nós somos chamados. Próximo. A Bíblia é um livro transcultural que foi escrito para alimento das nações. É nela que encontramos a direção para os nossos passos. O primeiro chamado de Deus para as nações aconteceu no livro de Gênesis. Ali Deus começou a formar, estruturar uma família que se tornaria um povo. Ali Deus começou a dizer pela primeira vez qual era a sua intenção para nós. E aquela visão daquele tempo é que nos alcançou hoje. Nós somos frutos de uma palavra que Deus liberou há séculos, há milênios. Então, a palavra de Deus, o tempo passa, mas ela vem cumprindo os seus propósitos naquilo que Ele diz. Então, onde, através da vida de um homem, pela primeira vez Deus mostra o seu interesse de montar uma estrutura que fosse capaz de congregar todos aqueles que são seus. Lá se formou a primeira estrutura, e o interesse de Deus era multiplicar. E é isso que nós estamos agora tentando fazer também. E o evento mais incrível e que deixou claro de uma vez por todas o interesse de Deus pelas nações aconteceu em Jerusalém, no dia do Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, de 1 a 4. Foi onde aconteceu a descida do Pentecostes, onde houve um momento, um evento incrível, sobrenatural. E no lugar fechado, onde alguns homens estavam, a Bíblia diz que entrou naquele lugar um vento impetuoso,
um vento que não se controla, algo que não se pode prender. Entrou naquele lugar e começou a envolver todas as pessoas que estavam ali. E todos ali foram tocados da mesma maneira. E Deus usa de maneira sobrenatural aquele momento e aquele evento, que aquelas pessoas começam a falar em outras línguas, línguas de todas as nações ali representadas. Então Deus começa a se comunicar de uma maneira mais clara, dizendo aquilo que Ele quer. O que Deus criou, o Deus que criou o céu, a terra, e que formou o homem, que se fez carne, deu a vida por nós na cruz do Calvário, agora se manifesta através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus naquele dia se manifestou de uma maneira sobrenatural, como ainda não se havia visto. Quando Deus vai formar o homem lá no paraíso, quando Deus cria o mundo, está ali presente Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a pessoa que está em evidência é Deus. E Ele corre todo o Antigo Testamento. É Deus. Ele é quem direciona, Ele é quem fala. Quando Jesus se manifesta em carne, Ele começa a ser a voz de Deus falando ao homem. E quando Ele morre, ressuscita e é ascendido aos céus, Ele diz: olha, fiquem aí, não saiam do lugar onde vocês estão, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não faça nada enquanto esse revestimento de autoridade e de poder não lhe for conferido. Deus nos chamou. A Bíblia diz que nós somos enviados para um matadouro, como ovelhas para o meio de lobos. Mas Deus não vai nos enviar para que nós morramos. Deus não tem interesse disso. Mas Ele quer que de alguma maneira nós o representemos no lugar para o qual nós fomos enviados. Pode ser o lugar que você trabalha, pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser em qualquer lugar. Não há um lugar específico, é toda a terra, em qualquer lugar. No texto que lemos, o chamado de Deus para nós não é uma jornada solitária, nem obra de um homem só. Em apenas um momento, em Atos 2, Ele congrega todas as nações que ali estavam, e em suas próprias línguas, cada uma delas ouviu falar das grandezas de Deus. No texto que lemos em Mateus 28, e também em Lucas, lá no 10, de 1 a 12, percebemos que a missão de fazer discípulo de todas as nações é de todos nós e para todos nós. É para alcançar e ser alcançado também. Onde eu estou? A grande comissão possui um caráter justo e perdoador, e cabe a cada um de nós ensinarmos àqueles que nos receberem tudo aquilo que temos visto e vivido. E o requisito básico para acessar a grande comissão, que nós lemos aí em Mateus 28, 18, 19 e 20, e viver tudo isso, é tornar-se um discípulo. É o que nós estamos fazendo, e você vai ver essa igreja fazer isso. Nós fazemos isso. O nosso interesse, o nosso objetivo é cuidar de você, ajudar para que você se fortaleça em Deus, ensinar todas as coisas que nós aprendemos em nossa jornada, para que um dia também você se torne um discipulador e vai também cuidar de pessoas. Ensinar a guardar todas as coisas é fazer discípulos. Esse é o nosso objetivo. Não temos nenhuma outra pretensão a não ser multiplicar o número de adoradores que o nosso Pai tem. Próximo. Ensinar, levá-los
a viver. Isso é ensinar. Formar discípulos, gerar nele aquilo que foi gerado dentro de você. Ensiná-los a praticar e viver o que Cristo ensinou. É isso que está dizendo. Para ensinar, precisamos investir tempo de qualidade na vida dos nossos discípulos. Eu sento com um, eu converso 2h30, 3 horas. E a qualquer hora e qualquer momento que eles precisarem, eles podem me acessar que eu vou aparecer. Um dia um deles falou para mim, tipo, que eu estava sumido. É um discípulo, na verdade, é sem vergonha, né? Eu estava lá no Pará, aí ele mandava mensagem, pastor, depois que o senhor foi, eu fiquei só, volta. Aí eu cheguei um dia e falei assim, voltei. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vazou. Então, amados, eles podem me acessar a qualquer tempo. E eu tenho certeza que cada um dos discipuladores também aqui agem de igual modo. Por quê? Porque fomos gerados do mesmo tronco, da mesma árvore, temos o mesmo propósito. Então, se gerarmos os nossos filhos sem identidade, eles nunca saberão quem é o Pai. O meu Pai é Deus, o meu filho gerado através de mim vai entender que o Pai dele também é Deus. Discipulado não é um curso, um programa, é o desenvolver de um relacionamento. O desejo de Deus é que sejamos treinados enquanto pequenos para que não soframos quando chegar à idade adulta. Muitos de nós sofrem agora porque não foi discipulado, disciplinado, corrigido na nossa adolescência e na nossa infância. E a minha pergunta é: o que nós faremos para dominar, aquietar, convencer aqueles que hoje são adolescentes daqui uns 10 anos? Eu tenho medo. Então comece a partir de agora. Então o discipulado não é um curso ou um programa. O desejo de Deus é que sejamos treinados enquanto pequenos para que não soframos na idade adulta. Sempre que aprendemos uma verdade e não a vivemos, algo se endurece ou morre dentro de nós. Próximo. Deus nos convida hoje, nesse momento, a iniciar uma jornada que nos levará até os confins da terra. Para quê? Fazer discípulo de todas as nações. Próximo. Todos nós caminhamos em busca do nosso destino, mas apenas um caminho nos leva a Deus. E essa é a garantia que Deus nos dá. Ele nos convoca, nos envia, nos capacita, nos manda fazer, mas essa é a garantia que Ele nos dá. Eis que estou, tempo presente, não é passado, não é futuro. A presença de Deus em nós, ou a presença dele na minha vida, é sempre real e sempre presente, nunca futuro. Deus não é algo que se espera, é algo que se vive, é tempo presente. Então Ele é a garantia que nós temos para enfrentar os nossos desafios. Você conhece a visão da sua igreja? Sabe como a sua igreja trabalha? Qual é o nosso objetivo? Nós estamos aqui, para onde nós estamos indo? O que é que nós pensamos? É bom que nós aprendamos isso, porque a partir de agora nós vamos iniciar uma jornada que vai nos levar até os confins da terra. Amém? Está com medo? Essa é a visão da nossa igreja. Ser uma comunidade ou uma família. Nós vamos nos juntar, nos unir, nos apoiar, nos sustentar em tudo aquilo que a gente fizer. Ser uma família acolhedora, comprometida
em anunciar o Evangelho. O meu objetivo, quando eu te encontro naquela porta, é fazer com que você sinta tudo isso e que isso é real, não é uma representação. Nós queremos que aqui você sinta parte de uma família, a ponto de você clamar, e à medida que você clama, vai ter um suporte para o teu clamor não vai ser vazio. Aqui você vai se sentir acolhido. Talvez em qualquer lugar no mundo você pode ter sido desprezado. Talvez na sua casa, no seu trabalho, ninguém dá o valor que você tem. Mas quando você chegar aqui, o meu desafio e o meu objetivo é te acolher, para que você venha a dizer que é aqui que você quer ficar e aqui você não vai sair. Entende? E essa família tem um objetivo: cumprir a missão que nos foi dada por Deus. O nosso objetivo é atingir as nações, chegar até os confins da terra. Não importa para que esse confim seja aqui. Para a Inglaterra, nós somos os confins. Para nós, a Índia é os confins. Então não se trata de um lugar, se trata de um conceito de vida. E a nossa missão, você pode plantar, colher. Talvez você seja advogado, médico, enfermeiro. Talvez você seja vendedor. O que você faz? Por onde você anda? Com que pessoas você mantém contato? Se você planta, colhe ou come, faça para cumprir esse propósito: fazer discípulo de todas as nações. Eu faço isso, estou me treinando a cada dia. Nós estamos trabalhando para que a comunidade evangélica menonita aqui do Itatiaia, Goiânia, seja para você mais do que uma igreja a frequentar. Nós nos entristecemos quando nós percebemos que você chegou, às vezes, não sei se vocês já me viram, eu estou aqui, às vezes eu prego, eu canto no mesmo dia, e quando eu termino de cantar, tem algumas pessoas que na semana eu não vi, e elas vazam, eu corro atrás. Teve gente que já foi longe, já fui atrás de você, né? Já fui atrás, longe, para saber, tipo assim, tu não vai falar comigo? Passou uma semana sem me ver, não mandou uma mensagem, vem aqui, come na mesma mesa, da mesma comida, vai e não dá tchau. Então faça como eu. Hoje eu cheguei aqui 5h30. Eu sou o maior concorrente do pastor Guildo. Ele é um dos que chega aqui primeiro. E quando eu chego aqui antes, eu me alegro. Mas quando eu chego aqui, pastor, eu não quero chegar primeiro para dizer que eu sou melhor. Sabe por que eu chego primeiro? É para que quando o Senhor chegar, seja tudo pronto. E olha o que Deus diz para você no meio disso tudo. No próximo: Ele ficará conosco até o fim, até que a missão que Ele nos confiou seja concluída. Ele vai estar conosco. Andar com Cristo não é uma jornada solitária. Haviam 2 ladrões, mas eles não morreram sozinhos. Até na morte, Jesus apareceu e deu uma chance. Eles tiveram oportunidade. Você tem no seu coração o Cristo que deu a sua vida na cruz. Não deixa que ninguém se vá
sem experimentar disso. Eu virei pregador de velório. O pastor Abraão me disse na década de 90. Ele falou: você, Paulo, pregador de velório. E Deus tem me feito coisas incríveis no momento e num ambiente como esse. Quando você se torna capaz de sentir a dor do outro, cada momento envolve emoções diferentes. Você começa a fazer uma leitura da vida e do comportamento das pessoas. Eu tenho até medo, porque às vezes alguém está chorando desesperado, e eu cruzo os braços, eu falo: tem nada a ver, não é a vida que viveu. E como diz o bispo, e falou há 2 pregações atrás, esse é o Paulo que eu quero apresentar para vocês. Talvez não seja o Paulo que vocês deveriam conhecer, mas é porque nós somos assim. Nós nos maquiamos, nos preparamos, nos vestimos da melhor forma para ser agradável, para ser bem apresentável. Mas nós só vamos nos conhecermos quando eu, você, cada um de nós entender que nós temos que sermos discipulados por alguém. Quando nós começamos a andar com as pessoas, nós começamos a perceber a vida nela, o que ela sente, o que ela pensa e também o que ela é. Jesus estava ali para sentir tudo isso. Ele estava ali para viver tudo isso. E Ele trocou a sua morte pela nossa vida. Hoje nós só vivemos e temos a esperança de uma vida ainda muito mais abundante, porque num dado momento Ele decidiu entregar a sua. Então, diante desses 2 imperativos, ide e fazei, qual resposta que nós vamos dar? Hoje nós vamos sair daqui dando a resposta certa? Qual é a nossa disposição para responder essa pergunta? Vá para casa, gaste tempo aqui, nós vamos estar ali para cumprimentar vocês. Cumprimentem os irmãos, porque à medida que você vai cumprimentando, vai conhecendo, trocando telefones. Daqui uns dias você tem um convite para ir na casa, almoçar, fazer um lanche e etc. E tantas outras coisas que nós podemos fazer. Nós não seremos uma família se a gente não tiver tempo de ficar um pouco só para cumprimentar o nosso irmão. Chega mais cedo, saia mais tarde e não saia daqui com a tristeza de não ter me cumprimentado. Beleza? Se o seu maior desafio ainda é fazer, comece sendo. Só isso. Seja. Depois a gente faz. Se não der conta de fazer, seja um discípulo. Depois a gente faz. Amém?